Olá pessoal, bom dia. Hoje é dia 20, ó. Hoje é dia 6 de maio, nós estamos aqui ao vivo às 11 horas para poder falar um pouquinho sobre a endometriose, a útero e a relação do útero com a medicina chinesa, tá certo? E essa ideia de trazer esse tema vem pela própria condição de a gente entender melhor como que funciona a estrutura física a partir do contexto energético. Então, a minha intenção aqui é passar a vocês, é repassar a vocês uma condição de que há a situação energética atuando sobre a situação física. E a ideia central, então, é demonstrar como que isso acontece para facilitar o trabalho de vocês. E entendam bem. Qualquer patologia física vai estar sendo desequilibrada, vai estar sendo causada por um problema relacionado às energias. Então, diante disso, é importante a gente entender o contexto fisiológico dessas energias, tá certo? Então, vou esperar o pessoal ir chegando aí na sala para a gente poder trabalhar bem a ideia. Vocês podem deixar aí as opiniões de vocês, as dúvidas também. Um bom dia a vocês. Ah, hoje eu estou aqui sozinho, a Lohane não está aqui, a Débora está chegando. Então, vou me ajeitando aqui. Vocês estão escutando bem? Tá tudo certo? Então, beleza. Gente, olha só. Funciona o seguinte, ó. Existe uma situação chamada fisiologia energética que é dada pelo controle de cada órgão e víscera sobre as partes do corpo, sobre os sistemas orgânicos, que eu chamo assim. E esses sistemas orgânicos, eles estão, então, sendo nutridos por essa condição chamada energia. E cada órgão, cada elemento do organismo possui um contexto energético, e esse contexto energético faz dele ter um controle matricial sobre algum determinado elemento. Eu vou explicar isso agora com detalhes e com exemplos. Por exemplo, a pele. A pele ela é comandada basicamente pelo pulmão a partir do Yanti. Os músculos é comandado basicamente pelo baço pâncreas a partir do Yin-Chi. Os tendões é comandado pelo fígado a partir do sangue. E assim segue cada parte do corpo, cada estrutura, cada sistema orgânico possui o seu órgão energético genitor. E o útero não deixa de ter também o seu processo de dominação. Então eu quero que vocês entendam o seguinte: o útero faz parte aí do sistema reprodutor feminino, então ele é uma víscera extraordinária. Sendo ele uma víscera extraordinária, nós temos a seguinte consideração a fazer. Qualquer víscera extraordinária faz um papel ou desempenha um papel extremamente importante no organismo, por isso é considerada víscera extraordinária, e esse papel que ela faz, né, esse papel que essa víscera extraordinária executa, tem uma relação com alguma função primordial. E essa função primordial seria, no caso do útero, promover a reprodução. Qual é a outra víscera extraordinária? O cérebro, né? O cérebro, ele tem também todo um potencial aí de função importantíssimo, a questão somática, a questão orgânica. Então, as vísceras extraordinárias, elas têm uma função muito específica, importantíssima ao organismo e sofrem, né, uma nutrição, tem uma nutrição de vários outros elementos. Quer dizer, não é só um elemento que nutre a víscera extraordinária. Por isso que ela é considerada como extraordinária por conta dessa situação. Então, o que acontece? Deixa eu só avisar aqui, gente. A Lohane não está aqui, viu, Amanda? Você está perguntando aí, a Lohane ela não está presente não, ela saiu. Daí eu resolvi fazer a aula aqui, tá bom? Então vamos lá. Existe alguma consideração a ser dada? Pode falar aqui para mim, não tem problema. Então, olha só. O útero é um órgão, é uma víscera extraordinária, e essa víscera extraordinária, chamada de útero, é dominada, é comandada, é nutrida pelo rim, fígado e baço pâncreas. Então entendam bem. Rim, fígado e baço pâncreas são os três órgãos que têm a responsabilidade de nutrir e cuidar do útero. Tá certo?
Gente, só um minutinho aqui que a Amanda tá falando comigo que a tela tá virada. Como assim? Tá de cabeça para baixo? É isso? Assim fica melhor? É assim? Então vamos lá. Então o rim, o que, Valkyria e pessoal, como eu estou sozinho, o que é a tela virada? Ela tá de cabeça para baixo? Ah, melhorou agora. Beleza, agora tá tudo certo. Então vamos lá. É assim mesmo, a Lohane não tá aqui, né? Não tem como eu ter um. Então, e agora, tá certo? Amanda, tá certo agora? Você tá aí me falando? Pronto? Então vamos embora. Então vamos lá. Gente, então acontece assim. O útero é nutrido por 3 órgãos, certo? Entendidos? Ele sendo nutrido por 3 órgãos, nós temos a consideração dele ser um extraordinário, de ser uma víscera extraordinária. Então vamos entender bem. O que o rim faz? O rim no útero, ele vai formatar a informação para que o útero tenha condição de exercer sua atividade. Qual é a atividade? A fertilidade, a fertilização. Gerar um filho. Então o rim, ele vai exercer o papel de fornecer ao útero a essência para que o útero possa reproduzir. Perfeito? Então, beleza. O baço pâncreas vai fornecer a forma física do útero, normal, que ele faz isso para todos os outros elementos. Além disso, nós temos o baço pâncreas como sendo o gerenciador, o dono da responsabilidade de transformar os músculos, de nutrir e comandar os músculos. Então, qualquer músculo do corpo é comandado pelo útero, músculo esquelético ou músculo liso. Eu quero fazer essa diferenciação aqui. Fígado toma conta do tendão, baço pâncreas toma conta dos músculos. Então, o músculo liso, ele é fruto energético do baço pâncreas. Sendo fruto energético do baço pâncreas, eu tenho o baço pâncreas também tomando conta da situação. Além disso, o baço pâncreas provoca a menstruação pelo fato de que o baço pâncreas mantém o sangue dentro dos vasos, então um extravasamento de sangue, que é o processo menstrual, e está direcionado ao baço pâncreas, certo? Então quero deixar isso aqui bem claro, repetindo. Rim tem a capacidade de fornecer a fertilidade. Baço pâncreas fornece a forma física e toma conta do tecido, que é músculo. Músculo liso tem relação com o baço pâncreas. E além disso, o baço pâncreas mantém o sangue dentro dos vasos no processo de hemorragia, que é uma característica bem generalizada da menstruação, é fornecido pela força do baço pâncreas. E o fígado? O fígado fornece o sangue menstrual. Então, o sangue menstrual vem do fígado. O fígado de manhã libera o sangue, à noite ele traz o sangue para o interior da sua estrutura. Então, por volta entre as 23 e as 3 horas da manhã, o fígado estará metabolizando o sangue para que haja a regeneração. E a regeneração do sangue vai ser vai ser importante, tem a função básica de limpar esse sangue. Por quê? Porque durante o dia nós sujamos o sangue por conta da questão emocional, por conta também da alimentação, enfim. O sangue, então, ele vai ser regenerado e limpo pelo fígado. E a mulher vai eliminar esse sangue durante a menstruação a partir da energia do fígado que emana, que transfere essa energia para o útero. Então, nós temos 3 situações agora dadas com dados como exemplos a partir da fisiologia energética. É o seguinte: rim, fertilidade. Se você tem um problema do paciente que tem problema na fertilidade, ele tem um problema na produção hormonal, na questão de maturar, né, os ovos, alguma coisa nesse sentido, você tem que trabalhar com rim. Deixa aí separado, guarda esse raciocínio. Segundo raciocínio: se você tem algum problema menstrual a nível de sangue, quer dizer, você tem um problema de amenorreia, você tem um problema de dismenorreia, você tem uma falta de menstruação, alguma coisa assim, você tem que pensar em baço pâncreas ou em pensar em fígado. Daqui a pouco eu vou entrar mais nesse contexto. E se você tem alguma alteração de forma no fígado, no útero, você tem que pensar no baço pâncreas. Então, como eu coloquei aqui, eu quero falar um pouco da endometriose e do mioma. Por quê? Porque são 2 condições que, pesquisando, eles não têm uma causa fechada, eles não têm um problema
relacionado ou uma causa inicial fechada. Há muita controvérsia. Então eu quero trazer aqui um simples raciocínio. Presta atenção. Funciona o seguinte: o estrógeno, o estrogênio, o hormônio sexual, ele vai estar direcionado, ele vai estar relacionado à forma física. O baço pâncreas tem uma relação direta com esse hormônio, então preste atenção. Baço pâncreas, energeticamente, é o órgão responsável pela metabolização, liberação e função do estrógeno. Por quê? Porque o estrógeno é um hormônio que vai auxiliar a questão sexual, fertilidade, mas também irá auxiliar na composição da forma física a partir do tecido adiposo. Então, a mulher que tem um quadril largo, a mulher que tem o próprio culote, não falo a mulher porque o estrógeno é um hormônio específico da mulher, os seios maiores na mulher, e quando eu falo maiores, são seios grandes, desproporcionais à estrutura física, a própria adiposidade da mulher, né, no caso, ela estará relacionada a essa condição do estrógeno. Então, o estrógeno em si, gente, o áudio aí melhorou? O estrógeno em si, né, ele vai ser um hormônio produzido pelo ovário, pelo sistema reprodutor, mas quem controla a função do estrógeno é o baço pâncreas, porque o estrógeno fornece forma física. Entende? Então, a forma física dada lá pelo baço é controlada fisicamente, é dada fisicamente pelo estrógeno. Então, como eu disse, não há um consenso fechado na condição do mioma e da endometriose. Por quê? Porque existem várias teorias, mas tem uma teoria que me chama muita atenção, que é a teoria hormonal, e essa teoria hormonal eu vou fazer uma relação agora com o próprio estrógeno e com o baço pâncreas. Então, se não há um consenso na medicina convencional, o consenso é fechado aqui. Preste atenção todo mundo aqui agora. Baço pâncreas fornece energeticamente condição para que haja a forma física. Fisicamente, a forma física é complementada, é fornecida, é dada pelo estrógeno. Então, eu tenho agora um ponto em comum entre energia do baço e estrógeno. Baço pâncreas fornece forma física, estrógeno faz a mesma coisa fisicamente. Então, baço pâncreas controla essa função do estrógeno. Todos entenderam essa história? Todos entenderam essa ideia? Todos entenderam esse caminhar entre energia e estrutura física e hormônio? Certo? Então, daqui a pouco eu respondo, tá, Lidiane, a sua pergunta aí, mas vamos lá. Então, se você tem um hormônio e com um contexto energético, que é o baço pâncreas, você estará, então, fazendo uma interação entre energia e estrutura física. De novo, baço pâncreas mantém forma física através do hormônio estrógeno. Perfeito? Perfeito. Então, beleza. Diante dessa situação agora, eu tenho que entender o seguinte. Mioma e endometriose, a literatura traz que não há consenso de causa. Há algumas teorias que falam do estrógeno. E eu, particularmente, buscando entender o que é a patologia mioma e endometriose, eu posso aqui afirmar, a partir de um contexto energético, que a causa principal dessas duas patologias vem do baço pâncreas. Por quê? Porque existe uma teoria mostrando que o excesso de estrógeno, ou melhor, o desequilíbrio do estrógeno, causará o mioma e a endometriose. E mioma e endometriose, as duas se caracterizam por quê? Porque há uma alteração de forma. Então, a alteração de forma caracterizada pelas essas duas patologias, é causada energeticamente pelo baço pâncreas, e eu encontro uma referência que mostra que o estrógeno em desequilíbrio vai causar o problema da endometriose e também do mioma. Então, vamos caracterizar a endometriose. Preste atenção. Endometriose é caracterizada por pedaços, né, fragmentos do endométrio soltos, liberados na cavidade abdominal, seja no útero, seja na bexiga, seja em qualquer lugar. Então você tem alteração de forma, a forma não está certa, ela não está no lugar correto. Então, se não está no lugar correto, o baço pâncreas é o responsável. Ao mesmo tempo, o mioma é um crescimento exagerado, é um tumor benigno, né, mas é um crescimento exagerado
de alguma parte ali da questão do miométrio. E o miométrio é o músculo liso, baço pâncreas. E os dois são causados, se de uma teoria falando isso, os dois são causados pelo desequilíbrio do estrógeno. Então, o desequilíbrio do estrógeno é também causado pelo baço pâncreas. Então, preste atenção. Baço pâncreas, energeticamente, forma o yin-ti. O yin-ti se desdobra em gordura. Gordura tem relação com estrógeno, certo? Gordura tendo, então, relação com estrógeno tem relação com forma. Útero está prejudicado, útero está sofrendo as consequências de um desequilíbrio do baço pâncreas e o estrógeno em desequilíbrio vai ser o executor desse desequilíbrio. O estrógeno, então, em desequilíbrio vai executar o problema ou a alteração da forma física no baço pâncreas, caracterizando endometriose e mioma. Então, você tem um crescendo ou você tem uma interação entre baço pâncreas, estrógeno, endometriose e mioma, ok? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o raciocínio? Eu estou aqui sozinho hoje, então, gente, ó, qualquer coisa se passar, vocês me perdoem. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado, eu vou responder essas dúvidas e mais tarde vou postar no canal do YouTube, tá? Vai ficar mais fácil aqui para mim. Ok? Então, um abração aí para todo mundo. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá? Todo mundo entendeu essa parte inicial? Beleza. Então, vamos aqui. Preste atenção. Gente, endometriose e mioma é uma consequência, em resumo, endometriose, ó, presta atenção. Endometriose e mioma é uma consequência do desequilíbrio do baço pâncreas e do estrógeno. O desequilíbrio do baço pâncreas se dá por um excesso de tensão. Baço pâncreas em desequilíbrio diminui a sua capacidade de formar um yin-ti, e essa diminuição de capacidade em formar um yin-ti aumenta a densidade do yin-ti, que atrapalha a composição física do estrógeno. No momento que o estrógeno está em desequilíbrio, ele causa aquele problema lá no útero, levando essas patologias. Eu repeti isso aqui várias vezes, então aí, nesse sentido, é importante já deixar isso bem registrado, fazer interação entre a fisiologia energética e a fisiologia somática, ok? Ok. Agora, vamos pensar o seguinte, eu tenho um problema que é o mioma ou a endometriose, pode aparecer em qualquer época da vida, mas normalmente vai aparecer quando eu tenho, ou eu não, no caso a mulher tem, o início da menstruação, o início da puberdade. A puberdade, ela é uma condição de crescimento e maturação do organismo natural, dada pelo rim e dada também pelo fígado. Os hormônios sexuais, eles têm uma relação direta com o fígado. E a fertilidade, que vai ser o efeito desses hormônios sexuais, é o rim. Então, a puberdade, ela tem relação direta com o fígado. Entenda agora. Quem é do biotipo madeira tem mais, vai ter um vai ter um adiantamento da puberdade. Quem é do biotipo madeira irá estar relacionado a um adiantamento da puberdade. Hoje, mais ou menos, com 10, 11 anos, a mulher já tem esse processo já todo desenvolvido. Então, a puberdade estará sendo alterada ou estimulada mais precocemente no biotipo madeira. E daí, o que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com isso é entender que o mioma e a endometriose vai acontecer principalmente no início da puberdade ou na primeira gravidez. Diante disso, eu tenho também agora, secundariamente falando, uma condição relacionada a fígado e a baço pâncreas. E daqui a pouco você vai ver, tá? Você vai ver daqui a pouco que o fígado estará presente no tratamento desse problema do mioma e da endometriose. Então, o fígado agora entra porque ele oferece precocemente a puberdade e na própria primeira gravidez, que são os momentos mais sérios que levam a essa condição patológica. Então, fígado e baço pâncreas estão relacionados a essa condição. Fechado? Baço pâncreas é o principal, fígado é secundário, tá? Nesse momento,
ok? Então, beleza. Eu tenho uma alteração de forma no útero, eu tenho um prejuízo à função do útero, e então eu tenho também agora um prejuízo na condição do rim. Então, o rim, ele que vai fornecer o processo da fertilidade, da capacidade da mulher gerar um filho, ele quando o útero, quando ele tem esse processo patológico, ele pode estar sofrendo as consequências, tá ok? Gente, eu vou explicar tudo isso aí agora, eu vou chegar lá agora. Então vamos lá. Que é a questão da causa psicológica, a Luísa está perguntando e a Simone perguntando sobre o tempo de tratamento. Eu vou explicar. Então eu quero que vocês entendam onde começa na condição energética fisiológica, para poder entrar na condição emocional, ok? Então vamos lá. Preste atenção. Fisicamente eu tenho essa estrutura, energeticamente eu tenho baço pâncreas, eu tenho também fígado e rim. Agora vamos na condição emocional. Vamos lá. Qualquer problema emocional pode gerar uma condição dessa. Você pode ter um problema emocional traumático, você pode ter um trauma, tá? Você pode ter um trauma e esse trauma causar um problema uterino, ou você pode ter uma situação na sua própria estrutura genética ancestral, na sua energia ancestral, que pode levar a esse problema. Mas a questão emocional, ela para mim é clara. Tanto é que eu tenho a teoria desenvolvida no meu primeiro livro, descrita ali, que é a teoria psicoenergossomática, que ela descreve que qualquer problema físico vem da questão emocional. E eu tenho agora a curiosidade de saber de vocês. Vamos pensar aqui. Se eu tenho um problema no útero, e eu tenho esse problema no útero sendo causado por uma condição emocional, e qualquer condição emocional causa o problema no útero, por que o problema vai direto para o útero? Por que é o útero que absorve esse problema? Por que é o útero que sofre as consequências da questão emocional? Aí eu tenho uma outra teoria. Essa teoria traz a seguinte ideia. Quando a mulher, ou a criança, a menina, a adolescente, a jovem, a adulta ou a senhora tiver algum trauma relacionado à questão sexual, pessoal, à sua sexualidade, eu acho bem provável que esse trauma, seja um abuso até na infância que você nem lembre, esse trauma se desemboque no útero, porque o útero tem uma informação que é fertilidade, reprodução. E a reprodução, então, estará prejudicada porque eu travo o meu cérebro e a minha condição energética para não reproduzir porque eu tive algum tipo de abuso. Eu considero bem viva essa ideia. Professor, então quer dizer que eu tenho um problema uterino, um mioma, eu fui abusada sexualmente? De forma alguma, eu não falei isso, eu estou dizendo que é uma opção a ser considerada. Ok? É uma primeira opção. A segunda opção vem da mágoa. Da mágoa. A mágoa é construída pela frustração, irritação, rancor. Então, a mágoa profunda, olha o trauma aí, a mágoa profunda altera a estrutura energética do fígado e vai levar um desequilíbrio no baço pâncreas. Como? Funciona assim. Fígado manda sangue para o útero, como eu falei. Esse sangue chega lá denso e essa densidade, que não deixa de ser o inti, provoca uma estagnação. Essa estagnação de sangue vira uma mucosidade. A mucosidade prejudica a forma. O baço pâncreas agora sofre as consequências de uma dominação do fígado. Então, o fígado vai estar sendo agora o responsável, se caso for um trauma dado pela mágoa, o fígado agora, então, é o responsável pelo problema no útero que altera a forma. Então, eu tenho uma estagnação de sangue que gera mucosidade, que vai alterar por consequência a função do estrogênio e a função energética do baço pâncreas. Ok? Todos entenderam? Então vamos lá. Ô Jacira, se travou aí que eu consigo ver você. Então o problema talvez seja aí, tá? Porque se eu consigo ver você, acontece isso. Então vamos lá, gente. Fígado tem uma condição então de mágoa que pode levar a esse problema. Então o fígado agora tem a relação direta entre emoção e útero, ok?
E o baço pâncreas? O baço pâncreas ele vai estar prejudicado emocionalmente a partir da preocupação excessiva. A pessoa que tem mania por perfeição, ela é naturalmente preocupada. A pessoa que tem mania por perfeição se chama toque, perfeccionista. Então a pessoa, ao invés de ser detalhista, organizada, não, ela tem mania de perfeição. E essa mania de perfeição, ela pode alterar a estrutura energética do baço e levar o problema a partir do baço. Então você tem um problema traumático sendo dado a partir do rim, que é o quê? Que é o abuso sexual, que para mim é uma causa. Você tem depois a mágoa, que é uma segunda causa, até porque o abuso sexual gera mágoa. E você tem agora uma terceira causa emocional, que é a condição do perfeccionismo. Numa ordem, eu prefiro acreditar primeiro numa causa vindo lá do fígado, rim e depois baço pâncreas. Mas vamos lá, os três estão envolvidos juntos, é uma salada aí. Então vai. Você tem uma causa emocional, então, que é mágoa, preocupação, toque, perfeccionismo, que está tudo no baço, e a questão do abuso sexual. Eu quero que vocês, quando forem tratar aí, tá, essa situação, quando vocês forem trabalhar com esse tipo de paciente, vocês não perguntem diretamente essa situação. Por quê? Porque o paciente não sabe. Às vezes, algum tratamento, algum tipo de protocolo, uma combinação inteligente consiga oferecer ao paciente a rememoração. Porém, a rememoração tem que ser algo amparado dentro de um set, que é o nosso consultório, propício para isso. Eu não pergunto nada ao meu paciente se ele teve. Você teve algum trauma? Não vai perguntar para o paciente. Ô, paciente, você teve trauma na sua infância onde você foi abusado sexualmente? De forma alguma, você não pode fazer isso. Isso aí vai aparecer para você se for necessário. O que você vai fazer? Sabendo da informação que eu estou aqui te passando, você já vai tratar. E se você tiver que saber se foi isso ou aquilo, vai saber. Saiba que é um dos três, isso é um fato. Um dos três estará envolvido, que é, de novo, o abuso sexual, o perfeccionismo ou a mágoa, tá bom? Ok? Então vamos lá. Seguindo a linha de raciocínio, então, você tem os três envolvidos. Então, no final das contas, o diagnóstico do mioma ou da endometriose vai ter relação com a estagnação. Mioma principalmente. Então, mioma tem um diagnóstico chamado estagnação de sangue. Para você confirmar a estagnação de sangue, você olha a língua e a língua estando edemaciada, roxa, confirma a estagnação de sangue no útero. Se for uma estagnação de INTI, a língua estará com saburra espessa. E se você tiver um problema a nível de rim, a língua estará diminuída, encolhida e esbranquiçada. Certo? Entendido? Então preste atenção. A língua, ela é o fator de diagnóstico mais fácil para chegar à conclusão se é uma estagnação de rim, se é uma estagnação de sangue. Lembrando que sangue é yin, então pode ser considerado do mesmo jeito. Mas eu tenho que entender. Se for uma estagnação de sangue, está vindo do útero. Se for uma estagnação de yin, está vindo do baço pâncreas. Entendido? Então preste atenção. Preste atenção aqui. Esse aqui é o pulo do gato. A língua estando edemaciada e roxa é mágoa. A língua estando com sabor espessa é perfeccionismo. A língua estando diminuída e pálida é um trauma. Um trauma, no caso aqui, um trauma sexual, um trauma de abuso. Mas você não tem que falar isso para o paciente, até porque eu estou dando aqui uma consideração generalizada e certeza ninguém tem, nem o paciente tem. Então a gente não tem certeza de nada, quando você não tem certeza, você trata e fica quieto. Cala a boca, tá bom? Ninguém vai ficar conversando com o paciente. Você tem trauma. Não, não tem isso não. Ok? Não tem isso não. Tá? Mas vamos lá, estamos aqui para tratar, então vamos tratar. Primeira coisa, independente da causa, você tem que tratar o útero, e para tratar o útero eu tenho que mandar uma informação para ele, essa informação é dada por um ponto, existe um ponto base, chave do útero, chamado ponto R8. O ponto R8 é o principal ponto que consegue favorecer o equilíbrio do útero. Anote isso aí.
O ponto R8 executa essa função a partir do meridiano Shomai e também do meridiano Heimai. Então preste atenção que agora o bicho vai pegar para vocês. Preste atenção. Shomai e Heimai é um meridiano extraordinário. Entendido? Shomai tem um ponto de abertura chamado BP4. Chamado não, é o BP4. Heimai tem um ponto de abertura, BP7. Então agora você vai, com a sua experiência, unir um vaso com o outro. Então você tem um vaso sendo formado diferente da configuração original. Por quê? Porque eu quero tratar diretamente o útero. Eu já peguei R8. Então R8 unido a BP4 mais P7, você formata uma informação que é: quero tratar o útero, quero tratar um problema do útero. A partir dessa configuração, nós temos as informações energéticas chegando no útero. BP4 com P7 formam um vaso maravilhoso específico para o útero somente se você colocar o R8. Se você não põe R8, BP4 e P7 funcionam como ponto de indicação, não como vaso maravilhoso. Qual a diferença? A diferença é que quando eu coloco ele como vaso maravilhoso, eu vou drenar a região, no caso o útero, energia ancestral. Quando eu coloco ele como ponto de indicação, BP4 vai fazer uma função no útero que é menstruar. E P7 vai fazer uma função no útero sim, que é melhorar o ciclo menstrual. Mas quando eu coloco BP4 com P7 e R8, eu mando energia ancestral para lá. Aí é diferente, por quê? Porque a energia ancestral, ela é considerada uma energia que pode se desdobrar em qualquer outra, então ela favorece o equilíbrio. E o equilíbrio favorecido pela energia ancestral é mais profundo. Então eu tenho, presta atenção aqui, Veridiano, ó, BP4 e P7 vão formar a dupla de vaso maravilhoso para trabalhar os problemas uterinos ditos aqui. Porém, ele só será dupla se você pegar BP4 com P7 mais R8. Senão ele não é uma dupla. Por quê? Porque o R8 tem uma ligação com esses dois meridianos extraordinários. E R8, a principal função dele é liberar a estagnação no útero. E essas duas patologias que eu estou falando aqui, que é a endometriose mais o mioma, tem um diagnóstico de estagnação, que pode ser uma estagnação de yin ou uma estagnação de sangue. A língua vai dizer. Então, BP4 mais P7 com R8 forma o protocolo inicial para trabalhar ou tratar o útero. Entendido? Então, preste atenção. Eu estou tratando o útero, eu não estou tratando a causa do problema no útero. Agora, se o problema for estagnação de yin, que é lá no baço pâncreas, você pega BP6. Se o problema for estagnação de sangue, que é lá no fígado, você pega F3. E se o problema for lá no rim, você pega R7. Então agora eu formo a configuração de tratamento que envolve um vaso maravilhoso específico, um ponto que manda no útero e pontos agora que me conectam esse protocolo a cada um dos 3 elementos que envolve o útero. Todos entenderam o raciocínio? Pode dar o ok, pode falar. Vocês entenderam o raciocínio? Então, você tem agora um protocolo sendo dado. De novo, vou repetir. BP4 com P7 mais R8, manda essa informação assim, útero. Quando eu ponho BP4 mais P7 mais R8 e BP6, útero, baço pâncreas. BP4 mais P7, R8 e F3, útero e fígado. BP4 mais P7 mais R8 e R7, rim. Perfeito? Como eu vou saber que é estagnação de yin? Saburra espessa na língua. Como eu vou saber que é uma estagnação de sangue? Língua edemaciada e roxa. Como eu vou saber que é um problema de insuficiência de energia ancestral? Língua pequena e pálida. Aí alguém perguntou, como diferenciar o frio, não é isso? Na saburra.
A saburra branca mostra o frio, mas entenda, a palidez também é frio. Então eu tenho frio no sangue. A palidez da língua é um sinal de frio no sangue. Entenderam? Dado pelo rim, pela insuficiência de Dinty. Então, o tratamento básico é esse. E se você quiser levar o trabalho agora para a questão emocional, você tem que pegar C7. Então, vamos lá. Você vai pegar P7 mais BP4 com R8 e BP6. Falei de útero, certo? Certo. Falei de útero e falei de estagnação de yin. Eu quero trabalhar a emoção, quero trabalhar o perfeccionismo no útero. Quer dizer, o efeito da pessoa perfeccionista afeta... O efeito da pessoa perfeccionista afeta o baço, que afeta o útero. Aí eu vou pegar o ponto C7. Então, o ponto C7 ele pode ser configurado para qualquer uma dos 3 diagnósticos. E esse ponto, então, C7, leva o diagnóstico, leva o trabalho, leva o equilíbrio ou o reequilíbrio para a questão emocional. Então, todos os 3 elementos que estão relacionados à condição do baço pâncreas, do útero em si, ele vai ter o trabalho sendo dado por essa condição. P7 com BP4 mais R8 forma um protocolo básico. Quando eu pego BP6, eu trato estagnação de yin. Quando eu pego F3, eu trato estagnação de sangue. E quando eu pego R7, eu trato insuficiência de yin. E agora, se eu quero trabalhar especificamente a causa emocional, eu vou tratar e adicionar ao protocolo C7. Todos esses 3 elementos, junto com o C7, trabalham a questão emocional. Então, a combinação inteligente se torna eficiente a partir do momento em que você consegue direcionar o seu trabalho a partir dessa estrutura e dessas ideias. Quem vai dizer que nós estamos certos ou não é o paciente ao ser tratado. Professor, qual é a chance de sucesso desse processo, dessa ideia? A chance de sucesso, ela vamos pensar, como é um processo de alteração de forma e já está realmente ali na forma, a acupuntura pode ajudar muito. Porém, nós temos que considerar que é necessário a gente pesquisar um pouquinho sobre fitoterapia, sobre outros elementos, para poder melhorar mais ainda. Então, você vai pesquisar a partir de agora, quem tiver interesse, sobre o astrágalos membranáceos e também sobre o tribúlios terrestres. Então, o tribúlios terrestres e o astrágalos membranáceos pode ajudar o trabalho da fitoterapia, da acupuntura no processo do útero. Entendido? Então, você tem todo esse arsenal de protocolo, todas as ferramentas, você agora vai também utilizar a questão da fitoterapia. Paciente que tem endometriose tem que retirar óleo hidrogenado, glúten e lactose. Paciente que tem endometriose tem que retirar gordura saturada transgênica. Paciente que tem endometriose tem que tomar óleo de coco, fazer atividade física e ter uma vida sexualmente ativa com um parceiro único, porque tudo isso influencia no positivismo, no reequilíbrio desse processo. Então, a acupuntura sozinha, ela vai fazer seu trabalho, mas se você tiver ao redor da acupuntura práticas que possam auxiliar, melhor ainda será o resultado. Então, agora vocês têm que entender que a acupuntura sozinha consegue sim mexer muito, mas se eu tenho outras práticas sendo trabalhadas, é sinal então que eu vou ter uma chance maior de recuperação. Tá certo? Deste modo, então, gente, eu fecho aqui essa aparição aqui nessa aula, falando sobre essa condição e esclarecendo como funciona todo o processo e, ao final de tudo, como funciona todo o processo e também como funciona a situação de montar um protocolo inteligente. Então, uma combinação inteligente, ela tem nexo, ela tem causa, ela tem efeito, ela foi pensada. Então, você, a partir disso, pensa por você a partir de uma fisiologia energética. Tá ok? Tranquilos? Tá? Fernanda, para mioma é a mesma coisa, você elimina tudo, tá? Tudinho. Tá certo? Não, é a mesma coisa.
Tá legal? Então, gente, eu vou finalizando aqui. As perguntas que estão aqui eu vou respondendo aos poucos e vou colocar no YouTube, tá? O Gisley também vai colocar no YouTube. Essa palestra, essa aula toda vai estar no YouTube, tá bom? Então, ó, um grande abraço. Vai ficar no YouTube, tá ok? Um grande abraço a todos vocês. Amanhã, às 8 horas, teremos aula ao vivo de auriculoterapia, tá ok? O tema de amanhã é auriculoterapia. Então, amanhã também eu vou trazer o protocolo de aurículo para mioma e para endometriose, tá certo? Auriculoterapia amanhã, tá ok? Então, um grande abraço. Só lembrando o pessoal de São Paulo aí, nosso curso em São Paulo, dia 26 e 27 de agosto, vamos lançar o livro lá. Então agora vamos trabalhar. Qualquer coisa, estaremos por aqui. As perguntas, repito, serão disponibilizadas no YouTube ao longo da semana. As perguntas não, as respostas, né, no caso. Então, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.